Muito bem, amados irmãos, da paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui hoje mais um dia, mais um novo dia, começando na presença do nosso Senhor Jesus. E como sempre, muito grato, porque Ele mais um dia Ele está nos dando, mais uma manhã, mais uma nova chance de fazermos coisas maravilhosas no nosso dia, exaltando e adorando o nome dEle. É isso que nós estamos fazendo no nosso cada dia de vida nossa, que nós estamos aqui. É honrá-lo, é adorá-lo, é servi-lo, é agradecer por tudo que passar pelas nossas mãos. Damos graça em nome de Jesus, por esse Deus maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui essa manhã, para orarmos e adorar no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. O Senhor se colocar, Senhor, diante de nós, Pai. E o Senhor nos despertar, Senhor. E o Senhor nos ajudar, Senhor. E o Senhor fazer com que tudo esteja perfeito nas nossas vidas, Senhor. Porque graças a Deus, Senhor, eu pude levantar essa manhã, Pai. Eu pude caminhar, eu pude mexer os meus braços, eu pude mexer minhas mãos, eu pude já fazer um café da manhã para mim tomar, Senhor. Oh, Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de mim, da minha vida, da minha família. Senhor, eu sou muito grato por isso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oh, Senhor, eu te agradeço mesmo, Senhor, e também por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de ler a Tua Palavra, Senhor, todas as manhãs, Senhor, e aprender um pouco mais de Ti a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as Tuas palavras, Senhor, venham a ser a mudança, a transformação da minha vida, Pai. Que venha a ser, Senhor, o aumento da minha fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, Pai. E fala comigo, Senhor Jesus, fala comigo, Espírito Santo de Deus. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pois bem, amados, então hoje a gente vai estar lendo aqui, ó, dia 2 de abril, do 13 ao 15 de Josué. Amém? Capítulo 13 ao 15 de Josué. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Porém Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhes o Senhor: já estás velhos, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todas as terras dos filisteus e toda a terra de Jesur, e desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Equiron, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, o de Gate e de Escrom e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus, Meara, que é dos sidônios, até a África, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gabalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitavam nas montanhas, desde o Líbano até Merefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança,
como já te tenho mandado. Reparte, pois agora essa terra por herança às 9 tribos e meias de Manassés, com a outra meia tribo dos Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o Oriente, como já lhe tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Areoer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até o tempo dos filhos de Amon, e Gileade e o termo dos Jesureus e o dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, e todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Jesureus nem os Maacateus. Antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias. E foi o seu santo termo desde a Areor, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, de toda a campina até Medeba, e Esbom e todas as suas cidades que está no meio na campina de Dibon, Bemote Baal, e Bet Baal, e Jaza, e Quedemote, e Mesate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete no monte do vale, e Bet Peor, e Astote, e Bet Jazimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reina em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Eve, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipe de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram ao fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os tinha por morto, o adivinho, como mais os que por ele foram mortos. E foi o termo dos filhos de Rubem, o Jordão, o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, com suas cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade. E metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, desde Manaim até ao termo de Debir, no vale de Bet-Haram, e Bet-Ninha, e Sucote, e Safon, que ficava
que ficava do resto do reino de Seomon, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades das suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as suas aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, a metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Aleluia, Jesus. De Jarmute e Adulão e Soco e Azeca e Saarim e Aditaim e Gerade e Gederotaim e 14 cidades e as suas aldeias, Ezenã e Adazá e Migdal-Gade e Dileã e Mispa e Jactel e Laquis e Boscate e Eglon e Cabom e Lamas e Quitlis e Gederote e Bet-Dagon e Naamá e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna e Eter e Azã e Ifta e Asna e Nezibe e Keila e Azibne e Mereza, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdote e as suas aldeias, Asdote e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gade e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas de Samir e Jair e Socó, e Daná e Quiniriat Saná, que é Debir, e Anabe e Estemoa e Amim e Geon e Alon, Olom e Gilô, 11 cidades e suas aldeias, e Arabe e Dumá e Ezão e Zanim e Bet-Tapuá e Afeca e Utá e Kiriat-Abá, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, e Naamon e Carmelo e Zifé e Jotá e Jezreel e Joquidão e Zanoá e Caim e Zibeá e Timna e 10 cidades e as suas ovelhas, e Razuel e Betzur e Gedor e Maarate e Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, e Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jerim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias, do deserto de Bet-Arabá e Midim e Secacá.
e Mibzan e a cidade do sul, entre Jadi, 6 cidades e suas ovelhas. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Herança dos filhos de José e a herança de Efraim. Saiu depois sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, que está para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do oriente ao termo de Jaflete até o termo de Bet-Horon, de baixo até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente. Era Atarote, Adá, até Bet-Heron, cima. E sai esse termo para o ocidente, junto a Micmate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, Janoa, e desce desde Janoa, Astarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai esse termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e as cidades que separam para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus que habitavam no meio de Efraimitas até o dia de hoje. Porém, serviram-nos sendo-lhes tributários. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve Gileade e Bazã. Também os mais filhos da tribo de Manassés tiveram sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, filhos de Eleque, filhos de Asriel, os filhos de Siquém, e os filhos de Eter, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. E Zeloaf, filho de Eter, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Mecla, Noa, Gloga, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E aconteceu que Manassés deu 10 quilhões afora a terra de Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram a herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmate, que está diante de Siquém, e ia este termo
a mão direita até os moradores de em Tápua, e tinha Manassés a terra de Tápua, porém Tápua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná para o sul do ribeiro de Efraim eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. E Efraim ao sul, e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo pelo norte, tocava em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean, e os lugares da jurisdição, e Belão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dó e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Endom e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, três comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus que queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributário aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte em quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobre ao bosque, corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus, dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não habitariam também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitaram na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, Senhor, está me ensinando, Senhor, mediante a Tua Palavra, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, continua abençoando, guardando, iluminando o meu dia, Senhor, me livrando, Senhor, de todo mal, todo perigo, Senhor, só cerca minha vida, Senhor, com seus anjos, Senhor, que seus anjos vão adiante e atrás de mim, Senhor, me guardando e me protegendo, Senhor, me livrando, Senhor, de todo mal, todo perigo, Senhor, toda tentação maligna do inimigo, Senhor. Abençoe e guarda também, Senhor, cada um dos meus familiares, Senhor, abençoa, Senhor, e guarda cada um dos meus colegas do trabalho, Senhor, abençoe e guarda, Senhor, e dá cura para Juliana, para Stephanie, Senhor, para Dena, Senhor, em nome de Jesus, ajuda a irmã ali, Senhor, também, as duas irmãs da igreja ali, Senhor, em nome de Jesus, guarda cada um, dá cura para cada um, Senhor, em nome de Jesus, a gente peço e agradeço a Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, amém, e graças a Deus.